Você já percebeu como alguns líderes não aceitam ser contrariados? Mas Putin leva isso a outro nível. Enquanto em democracias os críticos fazem barulho e seguem suas vidas, na Rússia, o destino é outro: prisão, exílio ou morte. E não se trata de suposições. Há uma lista crescente de pessoas que ousaram criticar o Kremlin e, de repente, desapareceram. Coincidência? Difícil acreditar. A guerra na Ucrânia já mostrou a agressividade de Moscou no campo de batalha. Mas existe uma guerra ainda mais sombria acontecendo nos bastidores. Uma caçada implacável a qualquer um que ouse desafiar Putin. De bailarinos a empresários, de jornalistas a ex-aliados do governo, ninguém está seguro. Os métodos variam: quedas de janelas, envenenamentos, execuções silenciosas. Mas o resultado é sempre o mesmo: silêncio absoluto. O que aconteceu com Vladimir Shkliarov, Maxim Kuzminov e Alexei Zimin é apenas a ponta do iceberg. A pergunta que fica é: até onde Putin está disposto a ir para manter seu controle absoluto? E mais importante, por que isso continua acontecendo sem uma resposta à altura? Aqui você vai entender os bastidores desse sistema brutal e como essas mortes misteriosas fazem parte de uma estratégia maior. Se você valoriza a verdade e quer continuar acompanhando conteúdos que mostram o que realmente acontece por trás das manchetes, se inscreva no canal. Dessa forma, você nos ajuda a continuar trazendo informações que muitos preferem esconder. E eu garanto que os próximos vídeos vão te surpreender ainda mais. Vladimir Shkliarov não era um nome qualquer. No mundo do balé, sua elegância no palco encantava multidões, tornando-o um dos maiores talentos da Rússia. Mas sua trajetória teve um desfecho sombrio: uma queda do 5º andar de um prédio, levando sua vida abruptamente. O que parecia ser uma tragédia acidental, logo se transformou em um mistério carregado de implicações políticas. Afinal, um artista tão proeminente, respeitado e em plena forma, simplesmente cai de uma varanda? Moscou rapidamente divulgou a versão oficial, mas como a história já mostrou, quando se trata de críticos do Kremlin, as mortes sempre parecem oportunas. A pergunta que fica no ar é: foi realmente um acidente ou mais um capítulo do que muitos chamam de a guerra silenciosa de Putin? O contexto dessa tragédia se encaixa perfeitamente no padrão das chamadas mortes convenientes. Shkliarov não era um ativista ou político, mas nos bastidores, sua postura contra a guerra na Ucrânia já havia se tornado incômoda para o Kremlin. Artistas, intelectuais e figuras públicas que se opõem ao governo frequentemente acabam sendo lembrados não por suas carreiras brilhantes, mas pelo mistério de suas mortes. A Rússia de hoje não precisa de prisões lotadas para silenciar seus críticos. Quedas de prédios, intoxicações misteriosas e acidentes parecem fazer o serviço muito bem. E se isso aconteceu com um dançarino aclamado, o que dizer daqueles que ousam desafiar Putin de maneira mais explícita? A verdade é que na Rússia, ninguém precisa gritar contra o regime para se tornar um alvo. Basta sussurrar. Vladimir Shkliarov não era um ativista político, não organizava protestos, não discursava contra o Kremlin. Mas um simples post nas redes sociais, em março de 2022, foi suficiente para colocá-lo na mira do governo. Em meio à invasão da Ucrânia, ele escreveu: "Sou contra qualquer guerra. Quero um mundo sem fronteiras e sem violência." Palavras simples, certo? Para qualquer país democrático, sim. Mas na Rússia de Putin, isso já era um crime velado. A mensagem foi apagada pouco depois, talvez por pressão, talvez por medo, mas a mancha já estava lá. Uma vez que o Kremlin coloca alguém em sua lista negra, apagar um post não é suficiente para apagar um destino. Em novembro de 2024, a profecia sombria se cumpriu. Shkliarov foi encontrado morto. A história que o governo vendeu foi de um acidente trágico, mas ninguém que acompanha a política russa engoliu essa versão. O que aconteceu com ele segue o mesmo roteiro de tantos outros críticos. Primeiro, uma declaração pública de insatisfação. Depois, o silêncio forçado. Por fim, uma morte envolta em mistério. A Rússia e a Ucrânia continuam em guerra, mas dentro das fronteiras russas, há um outro tipo de batalha acontecendo. Uma guerra contra a dissidência, onde a punição não vem com algemas, e sim com quedas de prédios, envenenamentos e sumiços inexplicáveis. Quando o Kremlin quer encobrir algo, ele faz do jeito clássico, rápido, direto e com uma explicação conveniente. No caso de Vladimir Shkliarov, a versão oficial não demorou a surgir. O porta-voz do Mariinsky Ballet disse que ele estava sob efeito de analgésicos fortes, preparando-se para uma cirurgia complexa na coluna. A mensagem implícita? Uma combinação infeliz de medicamentos teria tirado sua coordenação, levando à queda fatal. Pronto, fim da história. Mas não para quem já viu esse roteiro antes. A velocidade com que essa justificativa foi divulgada é, por si só, suspeita. Nenhuma investigação detalhada, nenhuma dúvida, apenas um veredito imediato para encerrar o assunto. Coincidência ou tentativa desesperada de varrer a verdade para debaixo do tapete? O problema dessas versões oficiais é que elas são sempre convenientes demais. Pense bem,
Quantos dissidentes russos já morreram de forma acidental nos últimos anos? Desde empresários até jornalistas, todos parecem ter um destino similar: quedas de janelas, intoxicações misteriosas ou infartos repentinos. O caso de Shkliarov não foge à regra. Nenhuma testemunha direta, nenhuma filmagem clara, apenas uma narrativa bem ensaiada de que ele estava altamente medicado e, por isso, perdeu o equilíbrio. Mas será que realmente perdeu? Ou será que alguém o ajudou a cair? E se foi o caso, por que a pressa em arquivar essa morte? Se alguém acha que Putin só se preocupa com políticos e militares, está enganado. O chefe Alexei Zimin é a prova de que qualquer um que tenha voz pode se tornar um alvo. Ele não era um general, um espião ou um ativista, mas um renomado chefe de cozinha com uma carreira consolidada na TV russa. Durante anos, ele comandou um programa de culinária na NTV, até que ousou criticar a invasão da Ucrânia. Foi o suficiente para que seu programa fosse cancelado, suas oportunidades desaparecessem e, como tantos outros, ele precisasse deixar a Rússia. Londres se tornou seu refúgio, mas mesmo fora do país, a sombra do Kremlin continuava a persegui-lo. Em novembro de 2024, Zimin foi encontrado morto em um hotel na Sérvia. O que parecia ser um caso de morte natural logo levantou suspeitas. Autoridades locais apressaram-se em dizer que não havia sinais de crime, mas a causa da morte nunca foi esclarecida. Curiosamente, ele estava promovendo um livro sobre os bastidores da política russa, um livro que poderia revelar detalhes incômodos sobre Moscou. Coincidência? Ou apenas mais um capítulo na longa lista de dissidentes russos que morrem de formas inexplicáveis? Se há algo que a história recente nos ensinou, é que fugir da Rússia pode te tirar do radar, mas nunca te tira da lista de alvos. Diferente de Vladimir Shkliarov e Alexei Zimin, Maxim Kuzminov não apenas criticou Putin, ele traiu o regime de forma direta e humilhante. Ex-piloto das forças aeroespaciais russas, ele fez o impensável, desertou para a Ucrânia em plena guerra. Em um ato de pura ousadia, roubou um helicóptero Mi-8 AMTS-AK e pousou em território ucraniano, escapando das mãos do Kremlin e entregando informações preciosas sobre a aviação militar russa. Um golpe e tanto para Moscou, que viu um de seus próprios soldados virar as costas. E pior, entregar segredos a um país inimigo. Alguém como Kuzminov jamais poderia ser perdoado. Sua sentença de morte foi decretada no momento em que ele apertou os controles do helicóptero e fugiu. Por um tempo, parecia que ele havia conseguido escapar. Recebeu um novo passaporte, um novo nome e o 500 mil rubles das autoridades ucranianas para recomeçar a vida. Escolheu um refúgio na ensolarada Vila Joiosa, uma cidade turística na Espanha. Mas o que parecia um recomeço logo se transformou em um pesadelo. Em fevereiro de 2024, seu corpo foi encontrado em um estacionamento, crivado de balas. Não houve tentativas de disfarçar o crime, como um acidente. Dessa vez a mensagem foi direta: deserção se paga com sangue. O modus operandi foi claro. Ele estava sendo observado há semanas, talvez meses, e no momento certo foi eliminado. Se há algo que Moscou quer deixar claro, é que trair o regime não leva apenas ao exílio, mas à morte. A morte de Maxim Kuzminov não foi um crime comum. Não houve barulho, não houve pânico. Apenas a execução precisa e meticulosa de um traidor aos olhos do Kremlin. O ex-piloto russo acreditou que poderia desaparecer entre os turistas da pacata Vila Joiosa, na Espanha, mas subestimou o alcance das garras de Moscou. Durante semanas, talvez meses, foi monitorado. Movimentos calculados, rotina previsível. E então, o golpe final. Assassinos profissionais pacientemente escondidos dentro de um carro no estacionamento onde Kuzminov costumava parar. Eles esperaram por 5 horas. Quando ele finalmente apareceu, não houve hesitação. Em segundos, seu corpo foi perfurado por 6 tiros, silenciosos, certeiros. O crime foi tão limpo que as autoridades espanholas demoraram a reagir. Afinal, era apenas mais um homem morto num estacionamento. Ou era. A imprensa local noticiou o caso como um assassinato frio e premeditado, mas não demorou para que os detalhes começassem a vazar. O rastro apontava para Moscou. O que chamou a atenção foi a total ausência de testemunhas diretas, a precisão da execução e, claro, o silêncio russo. Não houve negação, tampouco indignação, apenas um comentário sarcástico vindo de Dmitry Medvedev. A um cão, a morte de um cão. Uma confissão sem palavras, uma lição pública para qualquer outro militar que, porventura, pensasse em desertar. Para o Kremlin, Kuzminov não era apenas um desertor. Ele era um exemplo, um recado claro de que, por mais que alguém corra, mais cedo ou mais tarde, a Rússia sempre encontra seus alvos. Se a morte de Maxim Kuzminov pareceu uma execução óbvia, muitas outras seguem um padrão mais discreto. Há anos, críticos do Kremlin caem de prédios, têm ataques cardíacos súbitos, morrem envenenados ou desaparecem sem deixar rastros. A isso, muitos analistas deram um nome informal: Síndrome da Morte Russa Misteriosa. Não se trata de um fenômeno isolado.
há uma lista crescente de empresários, jornalistas, ativistas e até ex-aliados de Putin que, por uma razão ou outra, acabam mortos de formas convenientes. O caso de Alexei Navalny, por exemplo, é emblemático. O maior opositor de Putin, condenado a uma prisão no Ártico, simplesmente passou mal durante uma caminhada e morreu. Coincidência? Difícil acreditar. Outro nome que entra nessa lista é Yevgeny Prigozhin, chefe do grupo Wagner, que desafiou Putin ao liderar uma revolta militar. Sua punição veio meses depois. Um avião caiu com ele e seus principais aliados a bordo. O governo russo, claro, alegou falha mecânica, mas a suspeita de um atentado é inevitável. Casos assim reforçam um padrão sinistro. Aqueles que ousam desafiar Putin, cedo ou tarde, pagam com a vida. Enquanto isso, a guerra na Ucrânia segue seu curso, e os que se posicionam contra o Kremlin vivem com um relógio invisível sobre suas cabeças. A questão não é se algo vai acontecer, mas quando será sua vez. O padrão das mortes misteriosas na Rússia não se limita apenas a políticos ou militares. Há anos, a elite financeira e empresarial do país também tem sido alvo de um expurgo silencioso, muitas vezes disfarçado de acidentes trágicos. O caso de Sergei Protosenia, ex-executivo da gigante do gás Novatek, é emblemático. Encontrado morto ao lado da esposa e da filha na Espanha, com uma cena montada para parecer um assassinato seguido de suicídio. Mas a perícia levantou suspeitas. A brutalidade dos ataques e a ausência de impressões digitais sugeriam algo mais sinistro. Assim como ele, vários outros empresários russos ligados ao setor de energia, especialmente a Gazprom, foram encontrados mortos em circunstâncias semelhantes entre 2022 e 2024. Quedas de janelas, envenenamentos com substâncias raras, suicídios inexplicáveis, tudo isso virou rotina entre os bilionários russos que de alguma forma perderam a confiança de Moscou. Pavel Antov, magnata do setor alimentício, caiu do quarto andar de um hotel na Índia, logo após expressar descontentamento com a guerra na Ucrânia. Leonid Schuman e Alexander Tchulakov, ambos ligados à Gazprom, foram encontrados mortos, com supostas cartas de despedida, mas sem nenhum histórico de depressão. Coincidências demais para um país só. E quando tantas mortes seguem o mesmo roteiro, a pergunta inevitável surge: isso é uma limpeza interna do Kremlin para eliminar qualquer ameaça à sua autoridade? As execuções de dissidentes russos não se limitam às fronteiras do país. Há tempos, Moscou tem estendido seu braço para além da Rússia, levando sua guerra silenciosa para o Ocidente. Desde tentativas de envenenamento até assassinatos a sangue frio em plena Europa, Putin tem deixado claro que nem mesmo a distância protege aqueles que se voltam contra ele. O caso de Alexander Litvinenko, envenenado com polônio 210 em Londres, foi um dos primeiros alertas de que o Kremlin não tem medo de agir em território estrangeiro. Anos depois, Sergei Skripal, ex-agente russo, foi alvo de um ataque com Novichok no Reino Unido. Moscou negou envolvimento, como sempre, mas a mensagem estava clara. Mesmo fora da Rússia, desertores e críticos nunca estão a salvo. Agora, os assassinatos estratégicos parecem estar acompanhados de algo ainda mais perigoso: sabotagens em infraestrutura ocidental. Recentemente, espiões russos foram ligados a ataques cibernéticos a redes elétricas europeias, além de interferências suspeitas em sistemas de transporte. Em 2024, a presença do navio espião russo Yantar nas águas irlandesas levantou temores de possíveis ataques contra cabos submarinos de internet, um golpe que poderia desestabilizar comunicações em larga escala. O Ocidente já percebeu que a guerra de Putin não acontece apenas com tanques e mísseis, mas também nos bastidores através de operações invisíveis que minam a segurança de nações inteiras. Mas a questão é, até que ponto isso pode ir antes que o Ocidente reaja? A essa altura, fica evidente que Putin não apenas governa com mão de ferro dentro da Rússia, mas também exporta sua violência para além de suas fronteiras. A pergunta que se impõe é: o que o Ocidente pode fazer para conter essa escalada de assassinatos e sabotagens? Até agora, sanções econômicas, isolamento diplomático e apoio militar à Ucrânia foram as principais respostas. No entanto, esses esforços parecem insuficientes para impedir a eliminação sistemática de críticos do Kremlin. Para alguns analistas, a única forma de frear essa máquina de terror seria intensificar a cooperação entre as agências de inteligência ocidentais e aumentar a vigilância sobre indivíduos ligados ao governo russo. Mas isso levanta outra questão: até onde os governos ocidentais estão dispostos a ir sem desencadear uma resposta ainda mais agressiva de Moscou? Enquanto isso, aqueles que se opõem a Putin continuam sendo perseguidos, independentemente de onde estejam. A recente morte de Maxim Kuzminov na Espanha provou que mesmo uma nova identidade e proteção estrangeira não garantem segurança contra a fúria do Kremlin. E se Moscou não vê barreiras para seus assassinatos políticos, o Ocidente está disposto a estabelecer limites ou continuará assistindo impotente enquanto seus territórios se tornam palco de execuções ordenadas por um governo que já não se preocupa em esconder seus rastros?
A guerra na Ucrânia segue como o maior foco de atenção, mas a batalha silenciosa contra críticos de Putin pode ser ainda mais perigosa, porque enquanto todos olham para os mísseis e tanques, as mortes acontecem nas sombras, longe do campo de batalha. Diante de tudo isso, fica uma questão inescapável. Até quando o mundo vai assistir, passivamente, à máquina de execuções políticas de Putin? A cada ano, mais nomes se somam à lista de críticos eliminados, seja dentro da Rússia, seja em países onde eles achavam que estariam seguros. O Ocidente fala em sanções, mas será que isso realmente impede o Kremlin de agir? A realidade mostra que não. O que aconteceu com Vladimir Shklyarov, Alexei Zimin, Maxim Kuzminov e tantos outros é um alerta. Ninguém que desafia Putin está a salvo. A questão é, e você? Consegue ignorar o que está acontecendo e fingir que isso não te afeta? Se essas informações fizeram sentido para você, compartilhe esse vídeo e participe da discussão nos comentários. O que você acha que pode ser feito para frear essa onda de assassinatos? A Rússia realmente pode ser contida ou o Ocidente vai continuar assistindo tudo de braços cruzados? Quero saber a sua opinião. E para continuar recebendo análises detalhadas e notícias que muita gente prefere esconder, se inscreva no canal e ative as notificações. Aqui, a verdade sempre tem espaço.